Bom dia a todos. Sou a professora Aline. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 2 e 3. Bom dia a todos, bom dia galera, tudo bom com vocês? Bom dia, amiga, espero que Bom vocês estejam dia! bem. E bora lá, banco de dados. Isso aí, gente. Na aula de hoje, a gente vai revisar alguns conceitos que nós já vimos na última aula, que foi a nossa aula que falava sobre inner join, quando a gente faz a conexão com N tabelas. Mas tem algumas situações que a gente vai perceber que o inner join não tem um recurso que nós precisamos. E é por isso que hoje nós vamos ver as outras operações de join, certo, Van? Certo, hoje a gente vai ver que existem outros joins, outras junções que a gente pode fazer entre as duas tabelas ou três tabelas, né? E cada uma dessas junções tem uma aplicação mais adequada e um uso melhor. E são diferentes, então não tem como uma resolver o problema da outra. Isso mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Opa, estava olhando aqui o produto que eu pedi na internet, que não chegou. Ai, meu Deus, vamos lá. Aqui tem um resumo, né, das operações de join que nós já vimos na última aula. Então, eu vou repassar aqui rapidamente para a gente conseguir se lembrar quais são as operações de join. Mas se você ficar com dúvida e não entender alguma coisa, eu recomendo que você volte ao vídeo anterior de inner join para você entender melhor como é que funciona essa operação, certo? A operação de join, como nós já vimos, ela pode ser traduzida como junção e ela sempre vai ser usada quando a gente precisa usar consultas de múltiplas tabelas, dados que estão espalhados. Então, um dado está numa determinada tabela, outro dado está na outra, e eu quero mostrar tudo isso numa única consulta. Nestes casos, eu preciso utilizar uma operação de join, que são inner join, que foi o que nós vimos no vídeo anterior, que é uma operação de intersecção. Então, ele mostra, o inner join, ele mostra numa única consulta os dados que são intersecção entre uma tabela e outra. Por exemplo, se eu tenho um produto que eu quero mostrar o nome do produto, o valor do produto ao lado do nome do seu fabricante, eu preciso usar o inner join. Só que nesse caso, se eu tiver algum produto que não tenha o seu fabricante cadastrado, ou tiver algum fabricante que ainda não tem nenhum produto cadastrado, tanto esse produto quanto esse fabricante não serão exibidos nessa operação de inner join, porque sendo uma intersecção, só serão mostrados os fabricantes que estão no produto e os produtos que estão no fabricante. Quando eu preciso buscar esses dados que estão desassociados de outras tabelas, eu tenho que utilizar o left join, o right join ou o full join. Vamos entender melhor como cada um deles funciona. Então, só para a gente repassar, esta aqui é a operação de inner join que nós vimos na última aula, certo? Em que são exibidos os dados aqui do centro, os que são comuns entre a tabela A e a tabela B. Hoje nós vamos aprender o right join, que exibe os dados à direita, e o left join, que exibe os dados da esquerda. Essas são as duas operações que nós vamos ver, além do full join, que exibe todos os dados. E aí vamos entender melhor como cada um desses funciona, ok? O inner join que nós já tínhamos visto, ele é feito selecionando-se o campo da tabela A, que no meu caso aqui é a tabela produto, um campo da tabela B, que no meu caso aqui é a tabela fabricante, e aí eu faço a intersecção, pedindo para mostrar os dados do produto, que estão em intersecção com a tabela fabricante, onde o código do fabricante da tabela produto, ou seja, a minha chave estrangeira, seja igual à minha chave primária. Trocando em miúdos, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar apenas os produtos que tem fabricante cadastrado e, da mesma forma, que os fabricantes que irão aparecer são apenas aqueles que têm produto cadastrado. Se tiver algum fabricante perdido ou algum produto sem fabricante, não é exibido nessa consulta, certo? Para isso, eu preciso utilizar, passei aqui, o left join ou o right join. Left, que em inglês significa esquerda, e right join, que significa direita. Mas o que seria esse esquerda e direita? Nós já vamos tentar entender com os nossos exemplos, né? Como eu disse a vocês, no inner join serão apresentados apenas os campos que possuem valores correspondentes em todas as tabelas envolvidas, nas duas tabelas envolvidas na minha operação de inner. Ou seja, aquela chave primária tem que ser chave estrangeira na outra tabela,
certo? Aí ele mostra. Se existir algum fabricante cadastrado que ainda não possui nenhum produto, o Inner Join não vai exibir este fabricante na consulta. Então, vamos lá para o SQL, que eu vou mostrar para vocês como que funciona para usar o Left ou o Right Join. No Left, todos os fabricantes serão mostrados, tendo os mesmos produtos cadastrados ou não, e no Right Join também. A diferença é que um vai mostrar os dados à esquerda e o outro vai mostrar os dados à direita. Vamos então abrir o nosso SQL para entender o que seriam esses dados à esquerda e os dados à direita. Então, eu tenho aqui o meu SQL Server. Eu vou usar o nosso bom e velho BD. Famoso BD Stock. Vocês quase não ouviram falar. E vou Galera, fazer... guardem os scripts do BD Stock. Nós vamos usar ele muitas vezes durante esse ano. Então, guarda o script de criação de tabelas e de inserção de dados. Olha só, se eu fizer aqui aquele select que a gente já está acostumado, eu pedi para mostrar o produto ao lado do nome do seu fabricante, seguindo a ordem. O meu from, eu vou colocar aqui primeiro a minha tabela produto, pois é o campo que aparece primeiro. Observem que quando eu pus TB produto, ele já tirou o risquinho vermelho aqui. E agora eu junto com a minha tabela fabricante. Também sumiu o risquinho vermelho. Então, Aline, você colocou ali a tabela produto, porque o primeiro campo que você listou no seu select era da tabela produto. E depois a fabricante, porque o outro campo era da fabricante? Foi essa a ordem, então? Exatamente. Na verdade, que se eu inverter a ordem, vai funcionar. Mas por uma questão de organização, a gente já tinha combinado. Se eu coloquei produto aqui primeiro, o produto aparece aqui primeiro. Porque se você for fazer essa consulta com N tabelas e você não seguir essa ordem, em algum momento você pode pular alguma tabela e esquecer de linkar, tá bom? Então, isso aqui, é muito importante. Novamente eu continuo. TB produto vem primeiro, olha, tbproduto.code fabricante tem que ser igual a minha TB fabricante.code fabricante. Ou seja, pelo meu ON, eu disse qual é o campo em comum nesta relação entre produto e fabricante. Esse é o Inner Join, conforme nós já tínhamos visto. Olha só o que ele mostra. Se eu der um zoom aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem, ó, ele mostrou a descrição do produto ao lado do nome do seu fabricante, certo? Conforme eu pedi aqui na minha consulta. Agora, hoje a gente está falando do left e do right. Se eu pegar, copiar esse mesmo código aqui, que nós já sabemos fazer, porque foi o assunto do vídeo passado, e trocar a minha palavrinha inner para a minha palavrinha left, vejam que eu não mexi mais nada na minha consulta. Eu exibi exatamente a consulta como ela estava. E mandar executar, vejam só o que acontece. Apareceu aqui um fabricante que não tinha... apareceu um produto que não tinha nenhum fabricante. Apareceu um fabricante nulo neste lado. Ou seja, quando eu uso o left, ele vai mostrar à esquerda todas as linhas daquela coluna que eu selecionei. Então, se eu selecionei uma coluna de produto, ele está mostrando a descrição do produto, de quais produtos, todos, tendo eles fabricante ou não. Ou seja, ele mostra à esquerda os dados completos. O que é a esquerda e a direita? Pura e simplesmente a ordem dos campos que eu coloquei aqui. À esquerda está a minha descrição produto e à direita está o meu nome do fabricante, certo? Se eu copiar... Por isso que é importante, então, seguir a ordem, né, Aline, na hora de fazer a linha do left. Você vai se perder. Se eu copiar aqui e colar a mesma consulta, só que trocar a palavrinha left por right, que é a direita, observem qual vai ser o resultado da minha consulta. Agora, o SQL me mostrou à direita todos os fabricantes, indiferente deles terem algum produto cadastrado ou não. Observem, então, que eu tenho aqui dois produtos perdidos no meu banco de dados, dois fabricantes, perdão, perdidos no meu banco de dados. O fabricante é Tech e o fabricante Fábrica, que não tem nenhum produto cadastrado. Ou seja, o left e o right, eles são muito utilizados quando a gente precisa buscar dados perdidos,
dentro do seu banco. Por exemplo, um produto que nunca foi vendido, um fabricante que nunca vendeu nenhum produto para mim, um cliente que nunca comprou, que você quer oferecer alguma oferta, ou mesmo excluí-lo do seu banco de dados, vocês podem utilizar a consulta do left e do right. Mais um detalhe. Eu falei para vocês que o right e o left é apenas a posição. Eu vou mostrar para vocês que é verdade, que é apenas a posição. Eu vou copiar aqui essa mesma consulta com right join, só para vocês terem uma ideia. Vou colocá-la aqui embaixo e vou inverter aqui a ordem. Se eu colocar o nome do fabricante ao lado primeiro e a descrição do produto depois, e aí eu vou trocar aqui também a ordem, que é o que a gente combinou. Sempre de seguir a ordem dos campos, né? Só que aqui, ao invés de usar right, eu vou usar o left. Observem que eu só inverti. Quem era direita virou esquerda, certo? E vou mandar executar essa consulta de novo. Ou seja, ele vai ter que mostrar à esquerda todos os fabricantes, mesmo aqueles que não têm nenhum produto cadastrado. Foi o que aconteceu. Ele mostrou o mesmo resultado da minha consulta anterior. Vamos rodar as duas para vocês verem a diferença entre uma e outra, para nós conseguirmos comparar. Ó, na verdade, dá um zoom aqui. Na verdade, ó, as duas consultas, elas estão mostrando exatamente o mesmo resultado. Olhem só. Ele O está resultado é o mostrando mesmo, só todos mudou os a ordem das fabricantes. colunas, né? Exatamente. Aqui ele mostrou a direita, porque eu usei o right, e aqui eu usei o left, então ele mostrou a esquerda. Então, na verdade, os dois selects fazem exatamente a mesma coisa. Só muda a ordem dos campos que serão mostrados. Se eu quero mostrar a coluna completa à esquerda, eu uso o left. Se eu quero mostrar a coluna completa à direita, eu uso o right. Professora, mas não tem uma forma de você mostrar tanto os produtos que não tem fabricante, quanto os fabricantes que não têm produto? Tem. Para esses casos, eu utilizo o full join, que a gente monta exatamente da mesma forma. Então, por exemplo, select, nome fabricante, descrição produto. Vou escrever de novo, para vocês não acharem que eu tô com preguiça. Fabricante, inner join, tb produto, on, tb fabricante, ponto code fabricante, igual tb produto, ponto code fabricante. E aqui, ao invés de usar o inner, eu vou utilizar, o full join, certo? Então, observem, vou jogar isso aqui para baixo, né, para ficar visível. Então, olha, observem que eu usei a mesma consulta que eu tinha usado antes. E vou mandar executar. Olha só, o que aconteceu agora? Ele mostrou tanto à esquerda quanto à direita todos os campos, todas as linhas, perdão, todos os registros, tanto dos fabricantes que não tem produto cadastrado, como Fábrica e o ETEC, e tanto dos produtos, como o Canetão Azul, que não tem nenhum fabricante cadastrado. Então, o Full Join, ele mostra todos os registros perdidos. Mas, professora... Ele seria, Aline, como uma fusão do resultado do left e do right join, né? Exatamente, ele mostra tudo. Se o inner join é a intersecção, o full é a união. Ele mostra tudo, né? Então, ele mostra os dois conjuntos. Ele vai fazer o inner é a intersecção, um mostra só o conjunto A, o outro mostra só o conjunto B. E esse, no caso, ele vai mostrar tudo. É a união dos dois conjuntos. Se a gente for fazer aí um comparativo com a teoria dos conjuntos, certo? Tanto o inner, o left, o right, eu posso utilizar com a minha cláusula where. Nome fabricante, like Unilever. Posso fazer. Posso colocar aqui algum filtro. Olha, neste caso ele só mostrou os produtos da Unilever, né? Ele não mostra quem tá nulo, mas se eu quiser, por exemplo, mostrar todos os produtos, where, descrição, produto, like, comece com a letra C, por exemplo, ele vai mostrar com o full join todos os produtos. Vejam que ele mostrou
o condicionador seda, que tinha a Unilever como fabricante, mas mostrou também o grande hit do verão, então foi uma evolução, canetão azul, que não tem nenhum fabricante cadastrado, certo? É assim que funciona o left, o right e o full join. Agora, e o cross join? O que será que é esse cross join? Eu vou mostrar aqui para vocês como o que o left cross join... mostra a esquerda, right a direita, o cross a união, o inner a intersecção, o full a união. Aliás, a união. O inner é a intersecção. Para que serve o cross join? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, só que antes, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui, por exemplo, TB produto. Vou dar um select aqui completo, esqueci do from, né? TB produto. Então, eu vou dar esse select, vocês vejam, eu tenho aqui 11 produtos cadastrados no meu banco de dados, certo? Eu tenho, primeiro é o amaciante Downy, o último é o canetão azul, certo? Alguns produtos têm fabricante, eu tenho aqui 3 fabricantes associados, né? E alguns têm o seu fornecedor também. Se eu usar o cross-join, vou mostrar aqui para vocês. Esse é tudo que eu tenho no meu banco de dados. Se eu der um select na minha tabela de fabricante, eu vou ter esses 6 fabricantes cadastrados, perdão. Eu tenho Unilever, P&G, Bunge, a ETEC e a fábrica, sendo que alguns deles... Você tem 5, porque não tem né? o número 4, 5. A ETEC e a fábrica estão aqui, mas eles nem têm produto cadastrado, porque a gente já viu lá no left e no right join que eles não têm ainda nenhum produto cadastrado, certo? E eu vou fazer o cross join, só para a gente continuar no mesmo tema, entre produto e fabricante. Então, eu vou selecionar a descrição do produto, o nome do fabricante, from, TB produto, seguindo sempre a ordem, inner join, TB fabricante, só que ao invés aqui do inner, eu vou colocar cross, certo? Quando eu uso cross, eu não preciso fazer o on. E vocês já vão entender o porquê. O cross join, ele para por aqui. Olha só o que aconteceu. Nossa, quantos produtos você tem agora? Nós tínhamos 11 produtos e 4 fabricantes. Vocês estão lembrados? Lembra que a ETEC não tinha nenhum produto cadastrado? Agora eu tenho, olha, eu tinha 4 fabricantes e 11 produtos. Eu tenho 55 produtos. Ou seja, o que é o resultado desse cross-join? Ele fez a multiplicação entre uma tabela e outra e gerou um produto cartesiano, o cruzamento entre a tabela produto e a tabela fabricante, atribuindo, inclusive, aqueles fabricantes que não tinham nenhum produto cadastrado, produtos para eles, sendo que eles não são. Então, produtos que não tinham fabricante agora aparecem em todos os fabricantes todos os também, fabricantes. Né? Por exemplo, o amaciante Downy, ele é fabricado pela P&G, ele não é fabricado pela Unilever, e aqui ele aparece na Unilever, aparece na P&G, aparece na Bunge, aparece na ETEC, que não tem ninguém cadastrado, e aparece na fábrica. Ou seja, ele criou uma espécie de tabela virtual, que é o produto cartesiano da tabela A, que é a tabela produto, com a minha tabela B, criando simplesmente registros que não existem. Então, esse cross-join, ele tem que ser usado com bastante cuidado. Há pouquíssimas situações em que a gente precise usar esse tipo de cruzamento entre um dado e outro da tabela, mas ele tem que ser usado com bastante parcimônia, né, com bastante moderação, porque o resultado... Em casos muito específicos. E de preferência com o filtro, né, com o where. Porque eu posso fazer esse select aqui doido do cross-join, por exemplo, usando o where, código fabricante, código fabricante igual a 1, posso somente atribuir o fabricante 1? Posso. Nesse caso, ele simplesmente pegou o fabricante Unilever e atribuiu aos meus 11 produtos, o que não é verdade, porque como eu disse para vocês, o amaciante Downy não é Unilever, ele é P&G. Lá no meu banco de dados ele está cadastrado como P&G, certo? Então eu tenho que usar com bastante cuidado. Algumas situações que dariam para vocês usarem isso.
Então, vamos supor, se Deus quiser, em breve a gente vai ter a vacina da Covid, né? Essa vacina da Covid, ela vai ter que ser aplicada em quem? Em toda a população. Então, eu quero, por exemplo, criar uma tabela que seja resultado de todas as pessoas cadastradas no Banco do SUS com uma nova vacina cadastrada, eu posso fazer esse cross-join para aplicar essa vacina, colocar essa vacina em todas as cadernetas de vacinação. Ou, por exemplo, eu tenho um determinado brinde, eu quero distribuir a N clientes, Aplicar uma promoção a todos uma os promoção para um clientes. determinado número de clientes, eu posso utilizar o cross-join, mas com muito cuidado, porque se você tiver uma tabela, por exemplo, com 1.000 registros, com outra com 1.000 registros, isso vai virar 1 milhão. Ele vai retornar uma imensidão de dados que, numa situação real, em que um banco de dados esteja num servidor, localizado num servidor, e que você esteja utilizando pela rede, você vai derrubar o servidor e a rede também. Então, tem que usar com bastante cuidado. Todo mundo. Isso E mesmo. por experiência, a gente pode falar para vocês, galera, 90% dos casos dentro dos sistemas, o join mais utilizado é o inner join. Os outros casos são os casos específicos que o left, o right e o full vão ajudar a gente a resolver. O cross-join, ele é menos utilizado por conta dessa redundância de dados que ele pode ocasionar e desse congestionamento na rede. Então, ele é usado em casos muito raros e específicos mesmo, tá? Exatamente. Mas é importante que vocês conheçam todos eles para que no momento que surja a necessidade de aplicar qualquer join, você saiba. Exatamente. Então, assim, olha, sempre que a gente fala de banco de dados, você tem que consultar, eu falo que é parecido com remédio. Não adianta você fazer algo muito maior do que o que você precisa, nem muito menor. Você tem que achar a dose certa. Então, você tem que fazer as consultas que retornem aquele dado que você quer. Então, essa semana mesmo, um ex-aluno entrou em contato comigo, que ele estava tentando fazer um inner join entre uma tabela e outra, e os dados não batiam. Ele somava os subtotais da tabela de venda e não batia com a soma total das vendas. Ele estava contando alguns dados repetidos. Então, você tem que tomar bastante cuidado, porque senão você passa uma informação que não é uma informação verdadeira. Lembrando que integridade é um dos pilares de banco de dados. Fundamental. Desempenho, confiabilidade e integridade. A gente nunca pode perder de vista esses três itens, ok? Então, esses slides vocês já possuem, mas a gente vai compartilhar de novo no canal oficial da disciplina. Os slides falando sobre operações de join. Os exercícios de inner join vocês já fizeram, então agora a gente vai partir direto para os exercícios contendo left, right, full e cross join. Não são muitos exercícios, para vocês darem uma treinada. Eu e a professora Vanessa estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas de vocês. Contem sempre com a gente e se cuidem, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida a gente está à disposição para esclarecer para vocês. Isso mesmo, galera. A gente está à disposição para tirar dúvidas. Façam os exercícios durante a aula, porque aí tá fresco o assunto na sua memória, né? Vai ficar mais fácil fazer os exercícios. E contem com a gente, continuem se cuidando, tá bom? Em casa, hein? Beijo, tchau, Vanessa. Até a próxima, Beijo, tchau, tchau. até o Tchau, próximo amiga. vídeo. Estudem, Até o galera. Qualquer próximo dúvida, vídeo. estamos à disposição. Tchau, tchau.